O senhor tinha vindo do aeroporto, chegou em casa, carregou a tornozeleira, voltou no acampamento e aí deu uma carona para ele para o aeroporto. Sim, senhor. Que local ali do aeroporto que o senhor desembarcou ele? Ele não aí é que está, Excelência. Ele não queria mais desembarcar do veículo. Eu insistia em vários momentos para ele deixar o carro e pegar um aplicativo, mesmo indo para o aeroporto, porque eu comecei a perceber que ele não... Deixa eu só ver ele aqui. Ao chegar lá, ele pediu para eu voltar. Sem desembarcar? Sem desembarcar. Vamos trocar aqui para a gente conversar mais. Senta aqui. Quer dizer, sem desembarcar, o senhor não desembarcou ele, não viu aquela caixa com as bombas, não viu nada? Não, senhor. Ele, ao embarcar no veículo, eu lembro que ele abriu a porta traseira, colocou uma sacola de feira, mais ou menos dessa largura. Lá no porta-mala do carro? No banco traseiro. No banco traseiro, não foi no porta-mala? Não, foi no banco traseiro. E uma mochila. Ele carregava uma mochila, uma sacola de feira e uma sombrinha. Sim. Eu lembro da sombrinha porque estava um tempo de chuva, mais ou menos de chuva, naquela noite, né? E aí, várias vezes que eu pedi para ele desembarcar do automóvel, ele se negava e eu não sabia mais o que fazer. O que ele alegava para não desembarcar do automóvel? Ele não alegava nada, ele só desistia. Ele dizia, o que era? Às vezes eu percebi que ele conversava muito no celular, por mensagem, no WhatsApp, mas eu não tinha como identificar com quem ele conversava. Estava dirigindo, né? Porque eu estava dirigindo. Né? E quando eu passei a perceber que tinha algo estranho, eu insisti mais ainda que ele procurasse um aplicativo e me deixasse ir para casa. E a noite foi passando e ele me fazendo rodar na cidade com ele. Por onde que o senhor rodou com ele tanto? Vocês estiveram em Taguatinga Sul? Tivemos em Taguatinga. Foi a primeira. Quando a gente saiu para o aeroporto, ele pediu que eu fosse a Taguatinga. Taguatinga Sul. E eu não sabia chegar lá. Sim. Mas ele sabia. Ele não usou nem aplicativo para ver como chegar. Pediu para o senhor se dirigir com ele para Taguatinga Sul. Eu imaginei que ele ia pegar alguém que ia viajar com ele. Pediu para o senhor ir também a Samambaia? Eu não lembro de Samambaia, Excelência. Eu não conheço com intimidade. Pediu para o senhor passar ali pela rodoviária? Sim, aí a passagem Vocês pararam na rodoviária? A passagem pela rodoviária já foi da primeira ida ao aeroporto, que ele disse que não ia viajar e voltasse, e eu imaginei que ele ia voltar para o QG, e aí eu passei pela rodoviária, pedi para ele desembarcar, porque eu morava próximo, né, a 500 metros ali do outro lado da avenida, e ele não desembarcou e não me pediu para ir ao QG, deixá-lo. Pediu que eu voltasse para o aeroporto. O senhor foi quantas vezes no aeroporto com ele? 2 ou 3 vezes. Você não achou estranho ter que estar transportando ele 3 vezes? Achei, sim, senhor. Só que eu não tinha como expulsá-lo do veículo, a não ser que fosse à força. Em nenhum momento ele falou para o senhor que estava ali com os artefatos para colocar naquele caminhão no aeroporto? Não, senhor. Se ele tivesse... Ele falou para o senhor que estava com os artefatos para colocar nas torres de alta tensão ali em Taguatinga Sul? Que foi o local onde o senhor levou eles. Não, senhor. Senhor. Quando chegou em Taguatinga, ele queria que eu aguardasse ele. Eu disse para ele que eu não ia aguardá-lo. Ele queria descer com as sacolas e o senhor ficar aguardando. Que eu aguardasse ele retornar. Como que o senhor retornar. Fosse um contratado. táxi ou... Isso. E aí eu disse para ele, eu não vou aguardá-lo, você desembarca com as suas coisas e eu vou voltar para casa. Minha esposa viajou e se ela souber que eu estou fora de casa, vai ter problema para mim. Sim. E ele decidiu, então, não desembarcar. Ele, não sei, ele decidiu que não ia desembarcar do carro, talvez se sentiu seguro, achava que eu ia topar a parada com ele, para colocar as bombas. Mas ele não falava o que estava fazendo, eu não sabia o que tinha dentro da sacola. Mas hoje o senhor tem consciência de que eles tinham armado um plano para colocar bombas no aeroporto de Brasília, para colocar bombas na rodoviária e bombas nas estações... Depois que isso foi noticiado pela imprensa, sim. Aí ficou claro na sua cabeça que o senhor estava sendo utilizado para isso? Sim. O senhor hoje tem clareza disso? Sim. Que o senhor foi utilizado por eles para colocar bomba na rodoviária de Brasília, colocar bomba no aeroporto, que é aquele caminhão, 46 mil litros de querosene que ia explodir o aeroporto como um todo, não é? E aqui na rodoviária, que também, e eu explodir a rodoviária, milhares de pessoas poderiam ter morrido naquele dia, né?
Na rodoviária, quando eu parei, foi para ele desembarcar e Que local me da deixar rodoviária o livre. senhor parou? Foi depois da rodoviária. Eu parei Sim, mas depois que do lugar ali? Que a rodoviária é Foi depois do semáforo, já. que a Foi à rodoviária ela ali é frente. um grande... Não foi exatamente na rodoviária, eu acho que foi mais à frente, depois do semáforo. Aí eu fiz o balão Aí ele desceu. e voltou. Não, ele não descia do carro. Mas esse caboclo estava pregado dentro do carro, não sei nem com o cão. Ele só desceu do carro depois que ele tentou instalar o equipamento, o artefato. O senhor viu ele tentando instalar o artefato? Não, isso é Excelência, importante, é muito importante. Sim, pra você claro, ver. claro. O senhor viu ele instalando Claro. o artefato? eu vi. Dentro do carro do senhor. Aconteceu da seguinte O senhor, forma. o senhor sabia que poderia ter acontecido com o senhor o mesmo que aconteceu com aqueles militares, e o senhor jornalista é informado disso, que tentaram explodir Ele poderia ter E o explodido o carro o carro com o senhor dentro. comigo dentro. Sim. Deixa eu contar o resto da história para Por vocês. favor, conte tudo, que isso é muito importante para a CPI. Então- Conte tudo que o senhor sabe a respeito desse episódio. Ele pediu que eu retornasse, acho que foi a terceira vez, se eu não me engano, já era por volta de 3h30, 3h40 da madrugada. Da madrugada? Sim. E quando ele avistou o caminhão, ele pediu para eu parar na frente do caminhão. Então, E a bomba já estava armada. Não, a sacola estava no banco traseiro. Ele não tinha nada nas mãos até esse momento. Eu não sabia de nada até aí, né? E eu imaginei, porque o local que estava o caminhão, ao lado tinha uma locadora de veículos, estava aberta. Né? As luzes estavam todas acesas. Eu imaginei que ele ia descer e alugar um carro, porque eu insistia muito que ele deixasse o meu veículo, né? Eu reduzi a velocidade para estacionar na frente do caminhão. Ele aproveitou, baixou o vidro, rapidamente pegou a sacola no banco traseiro, tirou uma caixa, e colocou parte do corpo fora e alcançou e jogou em cima do paralama do caminhão. O senhor viu ele colocando isso no Paraná? Sim, aí E o senhor viu que tinha não banana vi, de dinamite? não, senhor. Eu perguntei o que estava acontecendo, aí eu vi na mão dele espoleto. um controle, Há um controle remoto. tipo de ar-condicionado, coisa parecida. Perguntei o que era que estava acontecendo. Aí ele disse, não pare mais, pode seguir. Aí eu disse, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Aí ele me falou, eu vou explodir o caminhão. Aí eu disse, Ele confessou ali para o senhor, naquele momento que explodiu o caminhão. sim. Aí o que o senhor disse para ele, nessa hora que ele disse que explodiu o caminhão? Eu entrei em pânico, eu entrei em desespero, porque ainda tinha uma mochila no banco traseiro, que eu imaginei que tivesse nela mais artefatos. Depois que eu Certamente era um descobri, artefato para explodir a né? rodoviária. Eu falei para ele, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu estou monitorado com a tornozeleira eletrônica, mostrei a tornozeleira para ele, falei para ele que todo o percurso que foi feito estava registrado no CIMI, né? E pedi para ele descer do carro, usei até um pouco fui grosso, quase violento com ele, O senhor mas deu eu tinha vontade de dar medo. umas pancadas nesse terrorista? Excelência, como eu faria isso, ele estando na mão com um controle? Eu não conheço nada de explosivo, nada, nunca vi uma dinamite, a não ser em filme ou na internet, né? E eu temia que ele tivesse mais alguma coisa dentro da mochila. Então, se ele tinha coragem de fazer isso num caminhão onde o motorista poderia estar dormindo na cabine, por que ele não teria a coragem de fazer isso com o meu carro e com ele dentro? Então eu pensei dessa forma, né? Daí eu discuti muito com ele depois disso, fiz o retorno assim que possível, sem perguntar, eu decidi retornar. No caminho, nós cruzamos com uma viatura da polícia, por volta de 4 horas da manhã já. Só que a viatura estava muito distante, que ali as avenidas são largas, né? Eu já vinha retornando para o plano piloto, e a viatura, eu acho que ia para uma ocorrência, porque tinham jovens em quase uma centena de motocicletas barulhentas embaixo de um viaduto, né? E eu dei sinal de luz várias vezes para aquela viatura. Sim. Dei sinal de luz várias vezes, na intenção de que eles pudessem perceber algo e seguir e abordar a gente, mas eles não perceberam, estavam focados na ocorrência que iam atender, e fui até em direção à Asa Norte. Eu queria deixar ele ou próximo à rodoviária, que eu moro ali, né, ou até no QG, se ele não quisesse descer do carro, eu deixaria ele, mas ele pediu que fosse até um telefone público, porque na hora que eu percebi a merda que ele fez, eu comecei a repreendê-lo. Como é
Quais foram as palavras que o senhor usou para repreendê-lo? Eu falei para ele que ele era um louco, que ele ia matar um motorista, que aquela explosão, se aquele Mas caminhão não era só um explodisse... motorista, se aquele caminhão explode, era milhares de pessoas. Até o meu veículo poderia ser atingido. Não, o senhor poderia ter morrido, não era só o veículo. Sim. Então, foi quando eu o repreendi, ele parece que se arrependeu. O senhor acha que ele se arrependeu? Ele pediu para eu parar o carro na terceira avenida, paralela ao caminhão, já retornando do aeroporto. Ali eu dei graças a Deus, achando que ele ia descer do veículo. Aí ele disse, eu vou descer, vou pegar de volta e você me espera. Eu disse, negativo. Desça com a sua bagagem, faça o que você quiser e resolva a sua vida com um Uber. E ele desceu? Você não vai retornar para esse veículo e esse artefato não entra no meu carro mais. E ele desceu? Aí ele não desceu. Então o senhor teve que deixá-lo na rodoviária. Eu tive que ir com ele até um telefone público na Asa Norte. E ele desceu, mas deixou a mochila com a sacola e desceu com o detonador na mão. Eu tinha duas opções. Ou eu corria e abandonava o meu veículo, que ele poderia explodir, não sei o que passava na cabeça dele, ou aproveitava e tentava jogar as coisas dele fora do carro e saía do local. Eu decidi esperar. O senhor já tinha visto esse sujeito antes? Não, senhor, só no acampamento, mas eu não sabia de onde ele era. Mas o senhor conversou com ele no acampamento? Não, em nenhum momento eu troquei ideia com ele, em nenhum momento eu sentei para conversar com ele, nem mesmo para entrevistá-lo. Senhor Wellington, o seu depoimento aqui está sendo muito importante. Não é, deputado Hermeto? A gente agora está chegando na trama, não é, do cara que armou efetivamente para explodir o aeroporto de Brasília, explodir a rodoviária de Brasília e explodir as torres de alta tensão e a subestação de Furnas. Por isso que eu perguntei para o senhor se tinham ido a Taguatinga Sul, porque lá estão as torres que eles queriam explodir. Sim, no dia e seguinte... ali em Samambaia está a subestação de Furnas, que é a distribuidora de energia, que se implode aquilo ali, era um caos no Brasil inteiro, porque em série ia caindo a alimentação da energia. Então, prova que eles sabiam o que estavam fazendo, mas eu fui usado nisso, né? Eu soube no dia seguinte que o plano deles de transportá-lo seria através de uma mulher, num outro veículo branco, uma caminhoneta, e essa mulher parece que desistiu, e alguém chegou para ele e indicou que me ligasse. O senhor sabe quem foi esse alguém? Foi uma pessoa que eu não lembro o nome, uma mulher, eu acho, que estava numa das barracas que ele frequentava. Eu não lembro o nome dessa mulher. Não, o pessoal de Belém, eu não lembro o nome.